O dia estava quase terminando quando concluí minhas tarefas como advogada de uma grande empresa. Minha agenda sempre estava cheia e muitas vezes eu me encontrava imersa no trabalho até tarde da noite. Peguei meu casaco, desliguei as luzes do escritório e saí do imponente prédio onde trabalhava. Lá fora, encontrei Lucinho me esperando. Nos conhecemos em uma cafeteria quando, por acidente, peguei sua xícara de café, o que nos fez rir pela confusão. Lembro-me que a primeira coisa que notei foram seus olhos azuis, lindos e muito brilhantes. Ele me olhava como se estivesse genuinamente interessado em me conhecer, não apenas pelo meu cargo ou status. Lucinho era diferente dos outros homens que eu havia conhecido. Como foi seu dia, ele me saudou com um sorriso caloroso. Exaustivo, como sempre, respondi, ajustando meu cabelo. Aqui também, só trabalho, trabalho e trabalho. Mas, e se jantássemos naquele restaurante italiano que você mencionou da última vez? Ele sugeriu, enquanto caminhávamos. Ele começou a compartilhar sobre seu passado. Meu casamento anterior foi difícil. Minha ex-esposa me traiu. Foi devastador, disse Lucinho, parecendo distante por um momento. Eu sinto muito, Lucinho. Isso é muito duro, eu disse, sentindo empatia por ele. Ele suspirou. Sim, mas isso já passou. Meus pais ficaram do lado dela e pararam de falar comigo. A única que ficou ao meu lado foi minha irmã, Manuela. Ainda não a conheço, não é? Perguntei. Não, mas você vai gostar dela. Ela é ótima, tem o mesmo senso de humor, disse ele, sorrindo. Conforme nosso relacionamento evoluía, saíamos para jantar frequentemente, passeávamos no parque e íamos ao cinema. Ele era sincero, gentil e atencioso. Sua história de traição me tocou profundamente e me fez querer protegê-lo. Jurava para mim mesma que nunca o machucaria. Com o tempo, nosso vínculo se fortaleceu e decidimos nos casar. Organizar o casamento foi um desafio com minha agenda lotada, mas Lucinho esteve ao meu lado em cada etapa. No dia do nosso casamento, senti uma mistura de emoção e nervosismo. Lucinho estava elegante em seu terno, esperando por mim no altar. A cerimônia foi encantadora, mas não pude deixar de notar a ausência da família de Lucinho, exceto por uma jovem sorridente, a quem ele apresentou como sua irmã, Bianca. Ela é a Bianca, ele me apresentou, enquanto ela estendia a mão. Muito prazer em conhecê-la, respondi com um sorriso. Manuela, Lucinho falou muito sobre você. Espero que ele tenha dito apenas coisas boas, eu disse e ela riu. Claro que sim. Parabéns, respondeu ela. Embora estivesse alegre, uma parte de mim questionava a ausência da família de Lucinho e por que ele tinha apenas Manuela ao seu lado. Afastei esses pensamentos, dizendo a mim mesma que as famílias podem ser complicadas. As semanas após o casamento foram de pura felicidade. Lucinho e eu desfrutamos de cafés da manhã no pátio, jantares junto à lareira e maratonas de filmes à noite. A cumplicidade e o conforto entre nós só cresciam. Mas tudo mudou quando Lucinho chegou em casa uma noite visivelmente perturbado. Manuela, há algo que preciso discutir, ele começou, titubeante. O que é? Perguntei, com o coração acelerado. É sobre Bianca, respondeu ele. Ela está passando por um momento difícil. Seu namorado foi abusivo e ela precisa de um lugar para ficar. Fiquei chocada. Meu Deus, que terrível. Claro que ela pode ficar conosco. Você está certo. Claro que sim. Ela é sua irmã, respondi absolutamente. Ela é família e devemos ajudá-la, ele disse e olhou para mim aliviado. No dia seguinte, Bianca mudou-se para o nosso quarto de hóspedes. Ela parecia diferente da mulher radiante que conhecemos no nosso casamento. Bianca tinha hematomas visíveis no rosto e nos braços, e sua expressão era de completa derrota. Olá, Bianca, eu disse, tentando manter um tom alegre. Sinto muito pelo que aconteceu. Quero que saiba que está segura aqui. Ela sorriu levemente, dizendo, obrigada, Manuela. Significa muito para mim. Com o passar dos dias, notei que Bianca e Lucinho passavam muito tempo juntos.
Riam, conversavam e às vezes até cozinhavam juntos. Era reconfortante vê-los se aproximarem, mas às vezes eu me sentia como a terceira pessoa na minha própria casa. Uma noite, depois do jantar, decidi expressar minhas preocupações para Lucinho. Lucinho, precisamos conversar, comecei cautelosamente. Estou feliz que Bianca esteja aqui e que possamos ajudá-la, mas às vezes me sinto um pouco excluída entre vocês dois. Parecem tão próximos e eu queria fazer parte disso. Lucinho parecia pensativo por um momento. Entendo o que está dizendo, Manuela, ele disse. Prometo me esforçar mais para que não se sinta assim. No dia seguinte, Lucinho planejou uma noite de cinema para os três. Foi divertido, com muitas risadas, brigas por pipoca e lembranças dos velhos tempos. Bianca contou histórias de sua infância e me senti mais incluída. No entanto, uma pequena semente de dúvida foi plantada na minha mente. Notei as conversas sussurradas que tinham quando pensavam que eu não estava por perto e como às vezes ficavam em silêncio quando eu entrava na sala. Tentei descartar isso como proximidade entre irmãos, mas algo não parecia certo. Uma noite, decidi abordar a Manuela. Manuela, podemos conversar? Perguntei enquanto me aproximava dela no jardim. Ela levantou os olhos ligeiramente assustada. Claro, o que aconteceu, Manuela? Ela perguntou. Tenho percebido que você e Lucinho têm um vínculo muito próximo, o que é ótimo, mas às vezes parece que compartilham segredos dos quais não faço parte. Talvez seja apenas minha imaginação, mas isso me deixa um pouco desconfortável, eu disse. Manuela suspirou. Entendo, mas você precisa saber que Lucinho e eu passamos por muita coisa juntos. Não é que estejamos escondendo segredos de você. É só que, às vezes, discutimos algumas coisas do passado, explicou. Senti-me não totalmente convencida, mas agradecida pela sua honestidade. Obrigada por entender. Só queria esclarecer as coisas, respondi. Nos meses seguintes, estive muito ocupada com meu trabalho, o que significava que Lucinho e Manuela passavam ainda mais tempo juntos, alimentando ainda mais minha preocupação. Pareciam compartilhar um vínculo que eu não conseguia entender, e os poucos momentos que tinha em casa estavam repletos de sussurros abafados e silêncios incômodos. Um dia, durante uma pausa no trabalho, confiei em minha colega Valentina. Valentina, simplesmente não consigo ignorar essa sensação, eu disse, mexendo minha xícara de café. Valentina parecia preocupada. O que você quer dizer? É a Bianca, ela perguntou. Ela tem vivido conosco há meses, e embora eu queira ser solidária, algo parece estar errado. Não consigo explicar, respondi, dando um gole na minha bebida. Valentina refletiu por um momento. Você já falou com seu marido sobre isso? Sim, mas ele minimiza, diz que estou vendo coisas demais, expliquei. Talvez você esteja, concordou Valentina, inclinando-se e abaixando a voz. Se você realmente quer paz de espírito, tem um amigo no departamento de polícia. Talvez ele possa verificar se Manuela realmente denunciou algum abuso, completou ela. A ideia era tentadora. Você acha que é uma boa ideia? Não quero violar sua confiança, hesitei. Valentina encolheu os ombros e disse, é só para te dar tranquilidade. Se houver algum registro, você saberá que ela está dizendo a verdade. Se não, tem todo o direito de estar preocupada. Hesitei por um momento antes de finalmente concordar. Alguns dias depois, Valentina se aproximou de mim com uma informação sombria. Manuela, não há nenhum registro de que Bianca tenha reportado algum abuso, disse com seriedade. Meu coração afundou. Você tem certeza? Perguntei. Valentina me olhou seriamente. Meu amigo verificou 2 vezes. Não há nada, disse. Sentindo-me como se estivesse em um pesadelo, voltei para casa com a mente acelerada. Queria confrontar Bianca, mas decidi abordar a situação com cautela. Naquela noite, durante o jantar, toquei no assunto casualmente. Bianca, comecei cautelosamente. Tenho uma amiga que trabalha com vítimas de abuso doméstico.
Ela disse que poderia ajudar se você quiser seguir em frente com um processo ou mesmo apenas com aconselhamento. Bianca pareceu intrigada. Oh, isso é muito gentil da sua parte, Manuela, mas prefiro não fazer isso. É um capítulo doloroso e só quero seguir em frente. Mas é importante denunciar essas coisas, insisti, observando-a atentamente. Preocupada com a segurança sua e dos outros, ela parecia aflita. Eu sei, mas é minha escolha. Não quero trazer tudo à luz novamente. A conversa terminou ali, mas minhas suspeitas só se intensificaram. Nas semanas seguintes, tornei-me mais observadora, notei os olhares que trocavam, a maneira como pareciam se comunicar sem palavras e as chamadas secretas que Manuela frequentemente fazia para fora. Um dia, enquanto procurava por um arquivo em nosso escritório em casa, tropecei em uma foto antiga de Bianca e Lucinho, mas não estavam posando como irmãos. A intimidade na foto e o fundo de uma bandeira universitária me confundiram e magoaram. Decidi tomar uma medida drástica. Fingiria ir em uma viagem de negócios e os observaria de longe. Com o plano em mente, informei Lucinho e Bianca sobre uma suposta viagem de negócios. Tudo bem, é só por alguns dias, né? Disse Lucinho, parecendo levemente alegre. Está bem, disse Bianca. Obrigada por entenderem, respondi, ocultando a tormenta de emoção dentro de mim. No dia seguinte, preparei uma pequena mala e fui para o aeroporto, mas em vez de entrar em um avião, aluguei um carro e fiquei em um motel próximo. Passei o dia fazendo compras e planejando meu retorno surpresa para casa. Ao anoitecer, estacionei o carro alugado a uma quadra de nossa casa e me aproximei a pé. As janelas estavam fechadas, sugerindo que estavam na sala de estar. Silenciosamente, usei minha chave e entrei pela porta dos fundos. Caminhei de maneira silenciosa até o quarto, e o que vi a seguir me deixou aturdida. Lá estavam Lucinho e Bianca enroscados um no outro em nossa cama. A traição me feriu profundamente. Sua própria irmã, gritei, incapaz de conter meu choque e raiva. Ambos saltaram em pânico e completamente assustados. Manuela, exclamou Lucinho, saltando da cama. Não é o que parece, de verdade, completou ele. Por que parece que você está na cama com sua irmã? Perguntei, com lágrimas nos olhos. Bianca, segurando os lençóis ao redor dela, tentou encontrar sua voz. Manuela, deixe-nos explicar tudo, ele disse. Explicar? Como podem possivelmente explicar isso? Gritei. Lucinho respirou profundamente. Bianca não é minha irmã, é alguém que conheço desde a universidade, ele disse. Minha mente acelerou. A foto, a proximidade, os segredos, tudo fazia sentido agora. Então, todo esse tempo, você mentiu sobre tudo? Questionei, tentando compreender a magnitude da decepção. Bianca finalmente falou. Não planejamos que fosse tão longe, mas quando te conhecemos e foste tão amável e generosa, simplesmente continuamos com isso. Olhei para Lucinho em busca de algum sinal de remorso. Por que, Lucinho? Porque se casou comigo, se amava ela? Perguntei, com lágrimas nos olhos. Ele baixou o olhar, culpado. Pensei que poderia superar isso. Você era tudo o que sempre quis, Manuela, mas os velhos sentimentos por ela ressurgiram e não pude me conter, admitiu. Lutando para conter as lágrimas, eu disse. Ambos me traíram em minha própria casa. Nem sequer consigo olhá-los. Na manhã seguinte, estava no escritório da minha boa amiga e colega advogada, Fátima. Ela sempre foi um pilar de apoio e sabia que podia confiar nela com minha situação. Fátima olhou para mim, uma mistura de preocupação e indignação em seu rosto. Manuela, como puderam fazer isso com você? Ela disse. Fui uma tola, murmurei. Confiei nele. Ela se inclinou para a frente, segurando minhas mãos nas dela. Não é sua culpa. Ele é quem mentiu, confortou-me. Respirei fundo. Quero levar isso ao tribunal, Fátima. Preciso garantir que paguei por tudo o que me fizeram, declarei. Os olhos de Fátima se estreitaram determinados. Tem todo o direito.
Vamos revisar os detalhes e construir o caso mais forte possível. Nos dias seguintes, Fátima e eu mergulhamos nas leis relacionadas à fraude e ao engano em casamentos. Estava determinada a garantir que Lucinho e Bianca enfrentassem as consequências de suas ações. Uma noite, Fátima me ligou com algumas notícias. Manuela, consegui entrar em contato com a ex-esposa de Lucinho. Ela está disposta a nos ajudar, disse. Uma onda de alívio e gratidão me invadiu. Obrigada, Fátima. Isso pode ser a chave que precisamos. Dias depois, a ex-esposa de Lucinho, Leia, veio ao meu encontro. Era uma mulher pequena, com uma determinação de ferro nos olhos. Sinto muito pelo que está passando. Lucinho tem um histórico de engano e eu vivi isso em primeira mão, disse ela. Conte-me tudo, eu disse. Estávamos apaixonados, ou pelo menos eu pensava que sim. Mas depois descobri sobre seu relacionamento com Bianca. Quando o confrontei, ele me pintou como a vilã, dizendo a todos que eu era culpada. Lágrimas brilharam nos olhos de Leia. Fiquei sem nada, completou ela. Apertei sua mão gentilmente. Juntas podemos garantir que ele não machuque mais ninguém, eu disse. Uma determinação cruzou o rosto de Leia. Ainda tenho todas as provas, mensagens de texto, fotos, tudo. Podemos usar isso no tribunal. Nossa estratégia estava se tornando mais clara com as evidências de Leia. Meu testemunho, junto com o dela, construíram um caso sólido contra Lucinho. No meio de nossa preparação, Fátima recebeu uma ligação surpreendente. Manuela, disse ela, com o rosto pálido. São os pais de Lucinho. Querem encontrar você. No dia seguinte, encontrei-me cara a cara com dois idosos, com seus rostos marcados pela idade e tristeza. O senhor Pereira começou com a voz trêmula. Lamentamos muito. Tentamos te avisar, mas não sabíamos como. A mãe, com lágrimas correndo pelo rosto, acrescentou. Abandonamos Lucinho depois do que ele fez com Leia, mas nunca imaginamos que voltaria a fazer algo assim. As palavras deles alimentaram minha determinação. Vamos levá-los ao tribunal. Eles não poderão machucar mais ninguém, eu disse. O dia do julgamento chegou. Meu coração acelerou enquanto entrava no tribunal, com Fátima ao meu lado. O tribunal estava cheio, testemunhando a seriedade do caso e o escândalo que o cercava. Quando tomei meu lugar, vi Lucinho e Bianca do outro lado da sala, sussurrando entre si. Lucinho me olhou, um lampejo de culpa cruzando seus olhos. Fátima se inclinou e sussurrou. Mantenha-se forte, Manuela. Podemos fazer isso. Antes que eu pudesse responder, o juiz entrou na sala e todos ficaram em silêncio. O julgamento começou com as declarações iniciais. Fátima apresentou nosso caso de forma poderosa, delineando a teia de mentiras tecida por Lucinho e Manuela. O advogado deles tentou pintar uma imagem de simples mal-entendido, mas o ceticismo na sala era palpável. O verdadeiro ponto de virada ocorreu quando Leia falou calmamente, relatando a traição que sofreu nas mãos de Lucinho. Depois de Leia, foi minha vez. Me contive e falei ao tribunal sobre nosso romance intenso e a devastadora traição que senti ao descobrir a verdade. Bianca foi chamada para testemunhar em seguida. Parecia nervosa, tropeçando nas palavras quando Fátima questionou sua relação com Lucinho. Ela admitiu. Sim, Lucinho e eu estamos em um relacionamento há anos, mas nunca tivemos a intenção de machucar ninguém. Fátima insistiu. Então, por que mentir sobre serem irmãos? Por que criar uma rede tão complicada de mentiras? Bianca olhou para baixo, com lágrimas nos olhos. Eu o amo, faria qualquer coisa por ele, mas agora sei que o que fizemos estava errado. Finalmente, foi a vez de Lucinho depor. Ele parecia derrotado, um contraste marcante com o homem confiante que eu conheci. Por que fez isso, Lucinho? Fátima perguntou incisivamente. Ele suspirou. Pensei que poderia ter tudo, o amor de Manuela e a companhia de Bianca. Nunca imaginei que tudo se desmoronaria assim.
O advogado tentou argumentar que nenhum dano real foi causado, mas era claro que o júri não acreditava. Quando o julgamento chegou ao fim e o júri se retirou para deliberar, senti uma mistura de alívio e ansiedade. Tínhamos feito tudo o que podíamos, agora estava nas mãos do júri. As horas pareciam dias, mas finalmente o júri voltou com o veredicto. A tensão na sala era palpável. O presidente do júri se levantou. Consideramos os acusados Lucinho e Bianca culpados de fraude e de causar sofrimento emocional e intencional. A vergonha e o arrependimento começaram a pesar sobre ela enquanto lutava para reconstruir sua vida em meio ao escrutínio público. Depois do julgamento, houve um turbilhão de atenção da mídia, os repórteres queriam entrevistas, e pessoas que ela mal conhecia enviavam mensagens de apoio. Mas ela estava cansada dos holofotes, queria seguir em frente, queria um novo começo. Uma noite, Fátima e eu estávamos sentadas no meu alpendre, tomando algo e discutindo os eventos passados. Fátima me olhou com uma expressão preocupada. Eu sei que quer seguir em frente, mas não pode simplesmente reprimir tudo o que aconteceu. Precisas processar isso. Olhei para o horizonte e disse: eu sei, Fátima, mas toda vez que penso em Lucinho e Bianca, sinto uma raiva ardente. Quero esquecer tudo relacionado a eles. Ela suspirou. É natural sentir-se assim, mas fugir disso não ajudará. Talvez considerar a terapia possa ajudá-la a trabalhar essas emoções. Eu a ouvi. Já pensei nisso. Vou tentar, respondi. Alguns dias depois, conheci a doutora Amanda, uma terapeuta renomada. Durante nossa primeira sessão, relatei minha história e ela ouviu pacientemente. Quando terminei, ela disse: Manuela, você passou por uma experiência traumática. É normal sentir raiva ou qualquer outra emoção, mas lembra-te, a cura leva tempo. Nas semanas seguintes, mergulhei na terapia. Aos poucos, comecei a entender e aceitar meus sentimentos. Aprendi que curar não se tratava de esquecer, mas sim de encontrar uma maneira de viver com as lembranças sem deixar que me controlem. Um dia, depois de uma sessão particularmente intensa, a doutora Amanda disse: Manuela, seu progresso é significativo, mas já pensou no que vem a seguir para você? Eu parei. Quero reconstruir minha vida, talvez até encontrar o amor novamente, mas a ideia de confiar em alguém me assusta. Ela sorriu amavelmente. É natural sentir-se assim, mas lembre-se, nem todos são como Lucinho. Quando estiver pronta, você encontrará alguém que te valorize e respeite pelo que é. Os meses passaram e mergulhei de cabeça no trabalho, assumindo casos desafiadores e lutando por justiça. Minha reputação como advogada crescia a cada vitória, fortalecendo minha confiança. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde no escritório, fui surpreendida por uma batida na porta. Ao abrir, quase recuei diante da expressão devastada de Lucinho. Ele segurou firmemente a porta e suas palavras me deixaram perplexa. Manuela, sei que o que fiz não pode ser desfeito, mas peço-te compaixão. Estamos enfrentando sérias dificuldades. Não consigo encontrar trabalho e Bianca está grávida de 3 meses. Será muito difícil para nós se não nos ajudar. Te imploro, por favor, Bianca, disse quase chorando. Minha resposta foi firme. Infelizmente, Lucinho, não posso fazer nada sozinha. Vocês dois causaram danos irreversíveis, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas. Não depende apenas de mim. Tudo o que quero é seguir em frente, apesar dos momentos difíceis que enfrento. Pedi-lhe que não me procurasse novamente, pois não queria reviver as dores que me causaram em minha própria casa. Fechei a porta, sentindo sua presença ali por alguns momentos, talvez chorando. 1 ano se passou e um dos meus antigos colegas de trabalho, Marcos, um advogado com quem eu tinha trabalhado em alguns casos, disse: Olá, Manuela, trabalhando até tarde de novo? Ele perguntou com um sorriso caloroso. Sorri de volta. Estou sempre correndo atrás dos prazos, Marcos. Quer tomar um café, fazer uma pausa?
Eu hesitei por um momento, depois pensei, por que não? Claro, vamos. Durante o café, Marcos e eu falamos sobre tudo, trabalho, vida e até mesmo meu calvário com Lucinho. Marcos era compreensivo e solidário. Você é incrivelmente forte, Manuela. Poucos sairiam de uma situação assim com tanta resiliência. Começamos a passar mais tempo juntos, almoçando, indo a eventos e até mesmo fazendo caminhadas nos fins de semana. Era revitalizante estar com alguém que me entendia e não julgava meu passado. Uma noite, enquanto estávamos na praia assistindo ao pôr do sol, Marcos se virou para mim e disse: Manuela, realmente gosto de passar tempo contigo. Sei que passaste por muito e não vou te apressar, mas quero que saiba que me importo. Olhei nos olhos dele, vendo sinceridade e calor. Obrigada, Marcos, aprecio isso. Ainda estou me curando, mas é bom ter alguém como você ao meu lado. Marcos sorriu e segurou minha mão. Vamos levar um dia de cada vez. Conforme os dias se tornaram semanas e as semanas se tornaram meses, Marcos e eu nos aproximamos mais. Percebi que a vida me dera outra chance no amor e não ia deixar meu passado me derrotar. Não foi fácil lidar com tudo pelo que passei. As traições do meu ex-marido e sua amante causaram um profundo sofrimento nos meus sentimentos. Como pode haver pessoas com esse tipo de mentalidade se envolvendo em relacionamentos sérios? Até que nos casamos, nunca imaginei que enfrentaria uma situação tão desastrosa na minha vida. Eles poderiam simplesmente seguir em frente, assumindo seu romance só entre eles, sem envolver outra pessoa, mas parece que buscavam prazer em correr riscos. Nunca tinha ouvido falar de algo assim, mas há lições valiosas a aprender com minha história. Se desde o início tivesse questionado por que nenhum dos familiares dele compareceu ao nosso casamento, talvez não tivesse passado por tudo isso. Não investiguei o passado do meu ex-marido e não é normal uma ausência tão notável em um evento como esse. A presença apenas da irmã dele foi muito estranha, mas devido ao meu amor cego por ele, pensei que não era nada grave e acabei sofrendo as consequências. Espero que minha história sirva de lição para outras pessoas. O amor é lindo quando há verdade, sinceridade e respeito, mas mesmo assim precisamos manter os olhos bem abertos nos dias de hoje. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi obrigada a se separar de seu marido por causa de sua sogra, mas depois conseguiu surpreender os dois com algo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!